Estamos de volta e não é segredo para ninguém que vivemos em uma sociedade preconceituosa, não é verdade? Mas você sabia que existe o preconceito com aqueles que são mais velhos? É o chamado etarismo. E é sobre isso que eu converso agora com a publicitária e taróloga Silene Ferreira. A gente vem aí colecionando modalidades de preconceito, né? Queria que a gente pudesse falar um pouquinho o que é o etarismo e de que forma ele se manifesta na nossa sociedade. Bom, o etarismo, ele é também conhecido como ageísmo ou idadismo, né? São aquelas observações aparentemente inocentes que a gente faz, aquelas generalizações, né, que acabam estereotipando comportamentos e características de uma determinada idade. Então, por exemplo, quando a gente fala que todo jovem é irresponsável, ou quando a gente fala que as pessoas mais velhas têm dificuldade em assimilar novos conhecimentos, né? Então, é mais uma forma de preconceito ao qual nós estamos todos submetidos. Então, assim, só para a gente esclarecer, o etarismo ele não está ligado, por exemplo, exclusivamente a pessoas mais velhas. A gente tem também essa concepção com pessoas mais novas, nesse estereótipo de que não seriam responsáveis, por exemplo. Sim, existe. Porém, a carga para as pessoas mais jovens é muito mais leve, né? Acaba se tornando um preconceito que é quase uma desculpa para isentá-los de responsabilidade, né? Então, hoje você vê assim, já vê o extremo oposto, né? Pessoas chegando às portas dos 40 anos e ainda tendo um comportamento infantilizado, um comportamento adolescente, né? Permanecem ainda em determinados graus dependentes do núcleo familiar, né? E utilizam esse culto à juventude para ter um comportamento quase de Peter Pan, né? Então, prolongar essa adolescência ao máximo. Falando um pouquinho disso, Silene, a gente falou aí do etarismo, né, que é essa questão de alguma forma, a gente ter um preconceito com relação à idade da pessoa, as mudanças que o tempo se encarrega de fazer no seu corpo. Como que o mercado se utiliza disso? Também acaba sendo uma ferramenta para que a gente insufle essas pessoas a consumirem, por exemplo? Ah, com certeza, porque, como eu falei, para os jovens serve como um alento, uma desculpa, uma justificativa para permanecerem assim. E para as pessoas mais velhas, né, há o culto à juventude exacerbada, né? Então, hoje em dia existe aquele pensamento que os 40 são os novos 20, né? Então, muito se avançou em termos de saúde e qualidade de vida, e o mercado vem acompanhando isso. Então, ele lucra com a insatisfação. Então, exige das pessoas uma juventude perene, né? E apresenta soluções, né? Então, vai apresentar cada vez mais cosméticos, artigos de moda, vestuário, né? De forma a que a pessoa permaneça mais jovem por mais tempo, né? Em cima justamente desse preconceito que existe com as pessoas mais velhas, né? Quantas pessoas já não se sentiram preteridas no mercado por um profissional mais jovem, justamente por causa dos estereótipos. Não, o mais jovem é mais dinâmico, né? O mais jovem é mais ativo, né? E eles esquecem que existem outras qualidades que uma pessoa com mais tempo de vida já adquiriu e que talvez esse jovem não tenha. Por exemplo, mais maturidade, mais experiência, mais equilíbrio, né? Então, assim, cada faixa etária tem seus pontos fortes e fracos. E o etarismo bate muito nessa questão da juventude eterna. E o mercado acompanha e lucra com isso. Você, como publicitária, como vê esse movimento? Olha, eu acho muito cruel, sobretudo em relação às mulheres, né? Existe uma cobrança muito maior por parte da sociedade patriarcal, né, conforme ela é constituída, há uma cobrança muito maior das mulheres para que permaneçam jovens, atraentes, né?
E também há aquela questão de que uma mulher, para uma sociedade machista, ela não tem outra mercadoria de valor que não seu visual, que não sua capacidade reprodutiva. Então, há um patrulhamento muito grande para que a gente, mulher, seja praticamente perfeita, linda, disponível, atraente o tempo todo. Silene, a gente estava falando dessa questão da exclusão das pessoas com mais idade, seja no mercado de trabalho, seja nesse entendimento social que existe aqui no nosso país, e ele vem na contramão, por exemplo, do que acontece no Oriente, né, onde os mais idosos são respeitados, são venerados, são consultados, né, tem essa prática de reverenciar mesmo o ancião. Por que no Ocidente isso não se aplica, né? De onde vem esse outro comportamento? Então, tem muito a ver com a questão espiritual, né, das próprias culturas. As culturas mais antigas, né, e as culturas matriarcais valorizam muito a figura do sábio, do ancião, né, tanto o homem quanto a mulher. E a cultura ocidental, mais focada na produtividade, no capitalismo, né, ela vai focar exatamente no indivíduo, no auge da sua capacidade produtiva. Então, ele subestima, né, as capacidades, subestima a inteligência, a experiência, a maturidade, a sabedoria das pessoas mais maduras, mais idosas. Né? Então, realmente da formação de cada cultura. E a gente vê que as culturas orientais são realmente mais espiritualizadas e mais focadas nessa questão do passado. Né? Eles veem a vida como um processo histórico, não tem essa cultura tão imediatista, né, de viver o hoje. Né? Então, por isso, eles valorizam muito a experiência adquirida. Por isso, essa diferença tão grande. Esse culto à juventude eterna ou prolongada, como a gente estava falando, né? Que implicações que eles trazem para a sociedade, Silene? A gente falou um pouquinho que as mulheres são mais cobradas, acabam sendo patrulhadas o tempo inteiro para estar ali nos conformes, mas que tipo de problemas a gente tem desse tipo de cobrança? Bom, a gente vai ter problemas psicológicos, emocionais, né? Imagina, o grau de frustração de uma pessoa na plenitude dos seus 40, 45 anos, querendo retornar aos 20, né? É uma coisa assim, por mais que você se cuide, por mais que você recorra a uma alimentação correta, a exercícios, né? A uma série de coisas disponíveis aí, você vai ficar sempre insatisfeito, porque não é possível parar o tempo, né? E deter os efeitos, os avanços, você pode retardar. Existem muitas pessoas que estão melhores hoje do que há 10 anos, né? Mas assim, é tudo uma questão de lidar com os excessos, com a ansiedade, né? E as pessoas ficam muito ansiosas em relação a isso. Então, você vê os efeitos que isso pode causar em meninas, né, ainda muito jovens, procurando seguir padrões, né? Os homens também. Então, há pessoas que malham compulsivamente, têm problemas até ortopédicos, né? Aí você vê distúrbios alimentares, bulimia, anorexia. Então, assim, tem que se buscar melhor qualidade de vida, sim, né? Quem estiver incomodado com os efeitos do tempo, se há uma forma de atenuar, também maravilha. Agora, o que a gente precisa tomar muito cuidado é com os exageros, de toda sorte, né? Então, buscar realmente o equilíbrio, né? Em tudo que for feito. Fazer de forma não compulsiva, de forma natural, de forma a ser um prazer, não um tormento. E Silene, de que forma, por exemplo, o cinema, a TV como um todo, ela tem um papel no processo de tentar desfazer esse modelo, esse estereótipo? A gente viu toda essa discussão
do etarismo vir à tona com a Kate Winslet, né, nesse seriado que ela vem fazendo agora. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente, né? Qual que é o papel das mídias nesse processo de aliviar a pressão e de desconstruir esses estereótipos? Então, desde o movimento Me Too, né, que combate esse sexismo da indústria do cinema, da indústria da TV, houve algumas iniciativas muito importantes, né, e realmente as produtoras, as diretoras, as mulheres do mercado, as atrizes, né, não têm se submetido mais a determinadas pressões que eram muito mais fortes, né? Então, no próprio caso da Kate Winslet, na série da HBO, Mary of Easttown, ela, além de protagonizar, ela é a produtora da série, né? Então, ela teve uma postura muito coerente no que diz respeito a não retocar a sua imagem, né? Tanto nos filtros de câmera, quanto nas fotos promocionais, né? Houve até uma discussão com o diretor da série, na única cena de sexo, ele viu uma barriguinha saliente, falou, olha, você não quer retocar? Ela falou, não, eu sou uma mulher de 40 e poucos anos e eu quero aparecer como uma mulher de 40 e poucos anos, porque a própria construção do personagem vai na contramão do glamour, né? Porque ela dá vida a uma mãe de família com uma série de problemas familiares, ela é muito ativa, trabalha numa profissão considerada masculina, né? Então, realmente, ela, para reforçar essa interpretação, ela precisava ser o mais real possível, e realmente ninguém acorda dentro de um set de filmagem todos os dias, né? Então, e isso é bom e é inspirador, né, para outras mulheres. Está tudo bem você sua vida estar um caos e você não estar maquiada, penteada, maravilhosa, né? E isso tem se transmitido em outras obras, em outros programas, em outros filmes. Você vai ver também o Handmaid's Tale, né, que é uma série distópica, e você vê que há uma série de cuidados com as filmagens, e um deles é justamente não glamorizar, entendeu? Porque as personagens estão passando por situações abusivas. Ninguém fica linda e maravilhosa sofrendo, né? Então, isso tem sido muito bom para tirar um pouco dessa questão de que tudo tem que ser sempre lindo, cinematográfico, né? A vida real não é assim, vamos ser reais também. Silene, a gente falou da pressão para a mulher, né? Tem essa questão de que você precisa estar com o corpo perfeito, tem essa questão de que os cabelos brancos não podem ser assumidos, de que as rugas também não poderiam estar ali. Para os homens, o que é que pesa? É essa questão visual também? Ou aí já pega mais uma questão de performance? Porque a gente tem muito essa coisa de que o homem é o garanhão, né? Tem a perpetuação desse estereótipo que aos poucos ele vai se perdendo. Pois é, a nossa cultura sempre, assim como há compensação para os jovens, né? Para os homens, há a compensação do trocar o fôlego pelo know-how, né? Então, o homem nessa fase já não tem aquele potencial, não tem aquele ânimo, não tem aquele vigor, mas ele compensa em experiência, em conhecimento, em poder, né? Visto que o mundo masculino é muito competitivo, então se imagina que aos 20 anos o rapaz ainda está começando a sua trajetória profissional, ainda não tem muitas conquistas, né? Comparado a um homem de 40, 45, 50 anos, ele já é um homem estabilizado, né? Já é um homem bem-sucedido. Então, já existe uma compensação natural aí. E também gera muita angústia, porque não é todo homem de 40, 45 anos que vai estar bem-sucedido, né? Então, a angústia para eles se dá não só na questão da perfeição, no sentido corporal, em atenuar as marcas do tempo, mas também em transparecer essa prosperidade, esse sucesso, né? Porque o mundo deles é igualmente feroz,
só que de uma outra forma. Ou seja, o machismo, o patriarcado escraviza a todos, em maior ou menor grau, né? É que os homens ainda não descobriram isso. E Silene, o que a gente perde quando a gente não valoriza esse conhecimento, esse know-how, a sabedoria que essas mulheres conservam com o passar dos anos, assim como os homens também, né? A gente perde muito, a gente perde o prazer da convivência, o olhar de um outro tempo, né? A voz da experiência, da sabedoria, né? A sociedade muitas vezes busca calar essas mulheres, né? E em menor grau esses homens, justamente por isso, porque são pessoas perigosas, não se deixam manipular, não se assombram com pouca coisa, né? Não perdem a sua essência diante das vaidades do mundo, né? Então, colocar essas pessoas à parte do processo faz com que a gente perca outros pontos de vista, né? E mais ricos até. As coisas ficam sendo analisadas de uma forma muito superficial, porque você pode ter todo o potencial do mundo, mas se você não tem a vivência, se você não tem um olhar de fora, né, um olhar do processo como um todo, né, muito ali se perde. E é isso que a gente tem visto hoje em dia, né? A gente vê um consumo ávido por um grande volume de conteúdo e não há muita profundidade. Por quê? Porque é tudo fast food, tudo feito para consumo imediato, tudo feito para não durar, né? E assim também, como são com as coisas, a sociedade tem levado isso para as pessoas, infelizmente. O que eu poderia dizer para que as pessoas não tenham vergonha de ser quem elas são, independente de idade, independente de gênero, né? Cada fase tem sua beleza, cada fase tem seus pontos fortes e fracos, e justamente a grandiosidade da experiência humana está na coexistência, em você trocar ideias, experiências, se enriquecer, né? Todo mundo aprende um pouco, todo mundo ensina um pouco. Então, vamos valorizar as pessoas que têm muito para dizer, muito para ensinar para a gente, né? Vamos ouvir um pouquinho mais e vamos ser menos preconceituosos e mais livres. Não saia daí, a gente volta já.